Bom, eu vou dar início então aos trabalhos dessa mesa. Eu começo agradecendo pelo convite. Sempre é muito bom, né, a gente ter interlocutores para as coisas que a gente estuda, e sempre é muito bom ver gente estudando literatura contemporânea. Não é alguma coisa que a gente veja tanto na USP e faz falta. Então, começo cumprimentando pelo evento, cumprimento a organização, cumprimento pela mesa. Nós vamos seguir a ordem que está aqui, né? Como a Giovana já falou, então nós vamos começar pelo Humberto, e o título da comunicação é A Circulação da Obra de Bernardo Carvalho em Portugal. Passa a palavra. Bom, boa tarde. De fato, muito bom estar aqui para falar sobre literatura e para falar sobre literatura contemporânea. Agradeço a galera do programa de pós, né, pela organização do evento, e é uma alegria estar aqui com a professora Andréa mais uma vez. Bom, o título do meu trabalho de mestrado, na verdade esse é o meu trabalho de mestrado que está em andamento, é A Circulação da Obra de Bernardo Carvalho em Portugal. E só para situar aqui, o Bernardo Carvalho é um autor brasileiro contemporâneo, não sei se todo mundo conhece. Estudar a literatura contemporânea apresenta desafios concernentes a pouca distância temporal que pode dar diferentes significados às obras e ações do mundo externo que influenciam nas leituras que se faz dessas obras. Uma maneira de adentrar esse estudo é pensar através de um recorte temporal a situação do campo literário, e aqui uma expressão do Bourdieu, em que tais obras vêm à luz. Sérgio Miceli, em artigo que reflete acerca da contribuição de Pierre Bourdieu para a sociologia da cultura, afirma que, abre aspas, o campo constituía, então, um ponto de vista do qual se podia captar posições produtoras de visões, obras e tomadas de posição, fecha aspas. É nesse sentido que podemos pensar o contemporâneo no que toca à literatura. Analisar o campo literário seria essa busca por captar as posições, visões, obras e tomadas de posição. Pensando ainda na esteira de Bourdieu, que teorizou o campo a partir de questões científicas e artísticas, o texto Mercados dos Bens Simbólicos é uma boa entrada, pois explica o funcionamento do campo cultural e artístico como um mercado que, diferente da economia, que lida com bens materiais, trabalha com bens simbólicos, além de resultados simbólicos e materiais das transações dentro desse mercado. De acordo com Bourdieu, o campo intelectual e artístico diz respeito a uma autonomização progressiva do sistema de relações de produção, circulação e consumo de bens simbólicos. Dentro desse campo, há diferentes grupos de intelectuais ou artistas que, assumindo diferentes funções, criam um sistema, ou sistemas no plural, de tomada de posição cultural. Em outras palavras, o campo é formado por disputas de diferentes níveis e, graças à sua autonomia, essas disputas se dão dentro do próprio campo entre os grupos que o formam. Nosso desafio é analisar esse cenário no Portugal contemporâneo. Estamos em busca das linhas de força da produção literária portuguesa dos últimos anos. Queremos entender quais atores são importantes dentro desse contexto, a imprensa, a academia, editoras, livrarias, e com que armas eles lutam dentro do campo. Ou saber ainda quem são os autores, que formação carregam, quais suas posições em relação à crítica literária, à política, à religião, entre outros fatores. Pode-se começar a partir dos acontecimentos políticos do século XX, em Portugal, que orientaram, às vezes de forma decisiva, a intelectualidade portuguesa. A ditadura salazarista que governou o país de 1933 a 1974, chamado Estado Novo, marcam a produção intelectual e literária portuguesas ao longo do estado de exceção, e também no período conhecido como pós-25 de abril, período que se segue à Revolução dos Cravos e cujas influências respingam ainda na produção atual. De acordo com o estudioso Miguel Real, que se dedicou ao estudo do romance contemporâneo em Portugal, a ditadura salazarista corresponde a uma mudança na forma literária, que obedece a formas estritas do realismo nos momentos mais rígidos do estado de exceção, mas que vai mudando aos poucos e, sobretudo, desconstruindo as categorias clássicas do romance. Personagem, estatuto do narrador, tempo, espaço, ação, intriga. Conforme a vida política vai passando por transformações e entram em cena a agonia do imperialismo e a guerra colonial, movimentos contestadores em geral, como o feminista ou o sindical,
Real nota, contudo, que após o 25 de abril e restabelecido o regime político democrático, o romance português retorna a uma visão realista, porém agora incorpora as contribuições estéticas das décadas de 60 e 70. Uma característica que o autor realça ainda é o caráter cosmopolita que a produção literária vai adquirir em Portugal a partir de 1974. Tratando mais especificamente do século XXI, Real afirma que a noção de um romance genuinamente português perdeu espaço numa sociedade plural e culturalmente globalizada, diferente daquela das décadas de 40 e 50, orientada por uma cultura patriótica própria do Estado Novo. Segundo o pesquisador, essa mudança começa a despontar a partir da Revolução dos Cravos e, mais especificamente, a partir da integração de Portugal à comunidade europeia, já nos anos 80. Outra teoria que ajuda a construir, que tem ajudado a construir meu trabalho, é de Pascale Casanova. No seu livro A República Mundial das Letras, ela afirma que qualquer obra que se afirme literária seria, abre aspas, uma parte íntima da combinação de toda a literatura mundial, fecha aspas. Nesse sentido, o autor entende a produção literária como um jogo no qual diferentes obras concorrem em busca de autonomia, no sentido de se aproximar mais do que ela chama de meridiano de Greenwich literário, isto é, o espaço com o maior acúmulo literário e, portanto, maior autonomia, onde se produzem mais obras próximas de valores ditos cosmopolitas e menos vinculadas ao nacionalismo literário. Casanova propõe uma mudança na perspectiva com que se olha para a obra literária, pensando em um distanciamento e na totalidade da produção. A partir dessa mirada, a autora verifica que, na República Mundial das Letras, a história, a economia e a geografia não estão ligadas às histórias nacionais necessariamente. Antes disso, seguem uma lógica de desenvolvimento próprio. Nota-se logo que Casanova é devedora das ideias de Bourdieu, que já havia assinalado o caráter particular das relações dentro do mercado de bens simbólicos. A autora, contudo, aprofunda esse pensamento analisando especificamente o caso da literatura. É justamente nesse sentido de desenvolvimento próprio que a pesquisadora entende haver uma capital literária, com maior volume do que ela chama de capital literário, maior tradição e maior crédito literário, ao mesmo tempo em que há as regiões que dependem dessa capital e que estão distantes dela esteticamente. A capital, também chamada por Casanova de meridiano de Greenwich literário, é para a autora há muitos anos a França, e especificamente a cidade de Paris, cidade que, segundo ela, encarna a idealização da liberdade artística, por ser a cidade da revolução, da invenção dos direitos do homem, além da capital do luxo, da beleza e das letras. A pesquisadora verifica que a capital literária funciona como uma espécie de instituição de crédito para conceder ou não valor ao que se produz em literatura. É nesse sentido que, segundo ela, os autores da periferia são os mais abertos às últimas invenções estéticas da literatura internacional, já que eles sabem que devem ser consagrados nesses centros para ter alguma chance de sobreviver como escritores. Nesse ponto, é preciso assinalar que a literatura produzida na capital literária, Paris, é autônoma, visto que não está a serviço de questões políticos-sociais ou nacionais, sendo também cosmopolita. Ora, aqui já se delineia uma conclusão a respeito da literatura portuguesa recente. Conforme vimos, a literatura obedece ao seu próprio jogo e luta com os seus iguais. É assim que a literatura portuguesa, depois de lidar com questões mais urgentes, como a repressão salazarista, parece ter buscado cada vez mais se aproximar do centro literário mundial e construir uma literatura a seu modo autônoma e cosmopolita, cuja consagração veio com a atribuição do Prêmio Nobel de Literatura para José Saramago em 1998. Na mesma linha, Bernardo Carvalho parece insistir num projeto literário que procura desapegar-se de questões nacionalistas e ganhar o mundo. Sua literatura tem sido traduzida e ganhou espaço na França, justamente a capital literária, apesar do desafio imposto pela língua e as dificuldades concernentes às traduções. Na imprensa francesa, Carvalho é comparado a Borges, Beckett ou Conrad. Nossa pesquisa, por sua vez, tem mostrado que também em Portugal, Bernardo Carvalho tem sido reconhecido, nas palavras do crítico Eduardo Prado Coelho, em artigo publicado pelo Jornal Público, jornal português, como, abre aspas, um grande nome da ficção dos nossos dias em qualquer língua, fecha aspas. Parece-nos, ao menos até aqui, que a literatura portuguesa seguiu um caminho de aproximação da capital literária e também Bernardo Carvalho tem seguido o mesmo caminho. E esses caminhos se entrecruzam quando vemos Carvalho sendo publicado, vendido e estudado em Portugal nos últimos anos. Para mostrar um pouco mais dessas informações, destaco algumas críticas da imprensa portuguesa à produção de Bernardo Carvalho.
O Bernardo Carvalho ganhou destaque em Portugal nos últimos anos. Alguns artigos do Jornal Público no final dos anos 90 já davam conta daquele que, de acordo com o Eduardo Prado Coelho, né, que é professor e cronista, abre aspas, é muito provavelmente o mais importante escritor da nova geração de autores brasileiros, fecha aspas. Ou ainda, cito novamente, Bernardo Carvalho, que é desde já um grande nome da ficção dos nossos dias em qualquer língua, fim de citação. Nota-se que o autor é considerado mais que um grande nome da literatura brasileira, é colocado como um grande nome da literatura mundial. Para falar ainda da obra do escritor em Portugal, mais de uma resenha lamentava o fato de ele ainda não ser publicado, isso no final dos anos 90, né, naquele país, como demonstram dois textos de Eduardo Prado Coelho para o Jornal Público, um em novembro de 98 e outro em novembro de 99. Bem como um texto que celebra a publicação do autor em Portugal em dezembro de 99, de Jorge Marmelo, o texto. Alguns anos depois, já com algumas obras publicadas, persistem resenhas que sempre chamam a atenção para a forma do livro, a construção de enigmas ou o desenvolvimento de temática ligada à paranoia que perseguem suas histórias. Em nenhum momento, contudo, algum tipo de referência a questões nacionais brasileiras, ou comparação de suas obras ou de sua escrita com outros autores brasileiros. Pelo contrário, os textos que tratam de Bernardo Carvalho em Portugal buscam demonstrar um universo autônomo em que o autor se inscreve, ou ainda, um universo que ele constrói para si. Eduardo Prado Coelho, em um dos primeiros textos sobre Carvalho, publicado no Jornal Público em 1998, afirma, cito, não tenho a menor dúvida de que estamos na presença de um verdadeiro autor, isto é, de alguém capaz de estruturar um universo com as suas regras e os seus princípios de funcionamento, com a sua unidade profunda e os seus eixos de variação. Fim de citação. À época da publicação desse artigo, as obras de Bernardo Carvalho ainda não haviam chegado a Portugal, mas os críticos já anunciavam a qualidade literária do autor e, reconhecendo o papel da imprensa como influenciadora dentro do campo literário português, contribuíram para a posterior publicação de Carvalho no país. O que fica mais claro quando, em uma notícia acerca de um prêmio internacional de romance, o Jornal Público, listando os indicados, anuncia as iniciais, romance de Bernardo Carvalho. Este paulista, ex-correspondente da Folha de São Paulo em Nova York, é um dos nomes mais interessantes da nova ficção brasileira, ainda por editar em Portugal. Eduardo Prado Coelho afirma que o autor conquistou alguns poucos leitores e, apesar do pequeno número, esses seriam fanáticos, pois, segundo ele, abre aspas, a razão é simples. Quando um autor cria um continente de escrita, ficção e imaginário, que lhe é totalmente próprio, na medida do possível, claro, nós sentimos que o mundo em que vivemos seria diferente sem a contribuição desse autor. Daí o fanatismo e a expectativa exigente com que aguardamos cada nova obra sua. Temos um importante crítico literário que declara sua expectativa com as obras de Bernardo Carvalho. Eduardo Prado Coelho era crítico literário, professor universitário e desenvolveu importantes trabalhos dentro do campo cultural português, além de ser figura conhecida da vida pública daquele país, o que o habilita como importante tanto para a universidade quanto para a imprensa. Na sequência do mesmo artigo, o acadêmico comemora o fato de que os direitos de publicação tenham sido adquiridos por duas editoras portuguesas. Abre aspas, donde em breve teremos em Portugal material suficiente para ficarmos a conhecer o mais importante escritor da nova geração de autores brasileiros. Fecha aspas. Já por ocasião do lançamento de O Medo de Sade, pela editora Companhia das Letras, Eduardo Prado Coelho volta a falar em Bernardo Carvalho no Jornal Público, numa resenha que trata do novo livro do autor como uma, abre aspas, defesa do humano contra a lógica de Deus, fecha aspas, e que analisa profundamente a construção que o autor faz naquele livro, escrito sob encomenda da editora. Prado Coelho lembra os leitores que já mencionou os livros anteriores do autor e recomenda. Trata-se da mais importante descoberta atual da literatura brasileira. Esses textos do final dos anos 90 e início dos anos 2000 ajudaram a divulgar a obra de Bernardo Carvalho em Portugal e o consolidaram como escritor de importância que Jorge Marmelo e Eduardo Prado Coelho já citavam. Em texto de 2015, com a publicação de Reprodução, romance também do Bernardo Carvalho, com a publicação do livro lá em Portugal, Isabel Lucas, no Jornal Público, afirma que o livro é a reação de Bernardo Carvalho a este mundo, que privilegia o discurso único, a leitura de primeiro grau, sem ironia nem imaginação, a ideia de que existe uma verdade num meio que parece absolutamente democrático, quando a democracia tem pouco a ver com absolutos.
Vemos que mais de 15 anos depois da publicação das primeiras obras de Carvalho em Portugal, segue-se o que podemos chamar de uma leitura cosmopolita de sua obra. Embora seja possível verificar de forma bastante agravada no território brasileiro o que o livro de Carvalho acaba por chamar de reprodução, não sei se vocês conhecem a obra Reprodução, do Bernardo Carvalho, mas ele trata justamente de discursos únicos, né? Ele faz um retrato de um brasileiro que está num aeroporto discutindo com um delegado que vai fazer uma série de indagações para ele, e ele é, na verdade, aquele comentarista de internet, aquela pessoa que fica soltando comentários estúpidos à torta e à direita, sem se preocupar muito com o conteúdo, a veracidade, enfim, sem verificar. Quer dizer, é uma coisa que acontece muito no Brasil, mas a crítica a Isabel Lucas, no Jornal Público, quando foram publicar o livro lá em Portugal, não fala que seja um caso particular brasileiro. Ela diz que o livro é uma reação do Bernardo Carvalho ao mundo que privilegia o discurso único. Quer dizer, de fato tem uma leitura que é cosmopolita, né? A gente acaba... vou retomar aqui, né? Embora seja possível verificar de forma bastante agravada, como eu disse, no território, o que o livro de Carvalho acaba por chamar de reprodução, uma análise superficial de fatos e discursos e a reprodução de clichês e preconceitos na era da internet, a análise de Isabel Lucas para o Jornal Público não restringe o fato ao Brasil, mas fala em um mundo que privilegia o discurso único, valorizando a leitura cosmopolita de Carvalho. É isso. Obrigado. Obrigada, Humberto. Bom, o debate será depois, né? Então nós vamos passar para a segunda comunicação, que é da Vânia Pereira Pinheiro. Se chama Todos se engolem, representações antropofágicas em cartas com sedutores de Rússia. Obrigada, professora. Boa tarde a todos. Obrigada pela presença. Deixa eu arrumar aqui, que eu preciso da minha mão para falar. Bom, vou começar explicando que, obviamente, por causa do tempo, eu tive que fazer um recorte na minha pesquisa, cujo tema é a antropofagia em Cartas de um Sedutor, de Hilda Hilst. Bom, o que isso significa? Que eu estou usando a antropofagia como chave de leitura para entender a narrativa, a estrutura e os personagens do livro. Mas, como o nosso tempo aqui é limitado, hoje eu vou falar apenas do personagem principal do livro. Eu não sei quem leu ou conhece aqui. A Hilda ultimamente tá sendo mais conhecida, tá vendendo mais, enfim, o que ela sempre quis a vida toda, tá conseguindo depois que morreu, né? Ironia do destino. Bom, o personagem principal desse livro é um mendigo escritor ou escritor mendigo chamado Stamatios, ou Tio. Vamos chamar de Tio porque, convenhamos, fica mais fácil. Nem sempre ele foi mendigo, ele nasceu de uma família muito rica, ele era um aristocrata, mas ele perdeu tudo justamente por essa insistência em escrever textos, que a gente diria textos sérios, né? O editor pedia para ele textos mais de fácil digestão, para usar uma metáfora aqui do meu campo, best-sellers, bandalheira, pornografia, coisa que as pessoas estavam interessadas na década de 90, que é quando a Hilda vai escrever esse livro. Mas o Tio tinha necessidade de ser verdadeiro consigo mesmo e com as suas dores, sua verdade humana, sua metafísica, e se negava a escrever esse tipo de livro. Graças a isso ele vai parar na rua, perde a casa, perde a mulher, perde os dentes, mas continua obsessivamente escrevendo. Bom, além do Tio, eu preciso falar também um pouquinho da estrutura da obra, porque esse livro ele é muito peculiar. Inclusive o Pécora, que organizou a obra da Hilda Hilst pela Globo, ele fala que vai chamar o livro provisoriamente de romance, porque não dá para enquadrar Cartas de um Sedutor, ou pelo menos não dá facilmente para enquadrar em qualquer gênero que a gente conheça. Esse livro mistura cartas, contos, narrativas, diálogos que são dramatizados, e todas essas peças são justapostas de uma maneira muito abrupta. Então, não há uma transição orgânica de uma peça para outra. De repente, você está ali acompanhando um narrador e um personagem com a sua vida, a sua história, seu relato. De repente, você vira, você não está mais num conto, você está diante de um diálogo e é outra história, outro personagem.
O que eu acho que dá ligação a todas essas peças, que são muito distintas entre si, é justamente a figura do tio, porque ele é o escritor ou o autor ficcional de todos esses registros. Então a gente tem a Hilda Ilst, que seria a autora real, temos também um autor ficcional que vai abrindo a cada página uma nova história em direção a um abismo sem fim, né? O fundo do poço, mas não tem fundo esse poço. Que seriam essas narrativas que se acumulam vertiginosamente em Cartas de um Sedutor. Bom, então, quando eu decidi usar a antropofagia e não o erotismo para trabalhar esse livro, porque, convenhamos, né? O erotismo tem sido muito investigado na obra da Hilda, não é à toa, ele é um elemento fundamental, mas em Cartas de um Sedutor a gente encontra um conjunto de contos, são 11 contos muito breves, chamados Novos Antropofágicos. Só que o curioso é que ali a gente não encontra nenhuma cena de canibalismo propriamente dita. A gente vê histórias das mais diversas e em um certo momento é mencionado ali uma ceninha em que um homem come algumas partes da sua ex-mulher, mas é só isso. Então eu fiquei pensando, por que antropofágicos se nós não estamos vendo literalmente a antropofagia? E por que novos? Quem seriam os velhos antropofágicos? Bom, na nossa área é inevitável pensar no Oswald de Andrade, não é mesmo? E eu acho que todo mundo aqui já ouviu pelo menos uma vez na vida a antropofagia sendo definida como sinônimo de assimilação. Ou seja, pelo menos no ensino médio, né? O que ensinaram pra gente, pra mim pelo menos, que a metáfora que o Oswald criou significa assimilação como tal qual os indígenas do século XVI comiam seus inimigos para assimilar suas qualidades, sua coragem, sua bravura, o intelectual do início do século XX deveria assimilar criteriosamente toda a cultura importada da Europa e misturar aquilo com um caldo local, e isso engendraria a cultura nacional. Bom, eu acho difícil dar uma definição tão categórica para a antropofagia do Oswald de Andrade, porque quando a gente se depara com todos os textos que ele escreveu a respeito desse assunto, e principalmente o Manifesto Antropófago, a gente vê que nunca tem uma definição tão explícita. Parece que o próprio autor está tateando o objeto, e esse objeto está em constante mutação. Mesmo depois da morte do Oswald, as pesquisas não pararam acerca da antropofagia, e hoje eu consigo enxergá-la como uma rede de saberes que estão entrecruzados. E nessa rede a gente vê fios de vários campos do conhecimento distintos. Então tem ali a história, tem a filosofia e claro que tem a literatura e a antropologia, que é onde eu fui buscar um sentido além dessa acepção mais difundida que a gente tem, que eu achei muito raso, né? Não seria só isso, não é possível que o trabalho da vida inteira do Oswald se resume em uma frase. Então, eu comecei na minha pesquisa, eu me deparei com 2 antropólogos muito interessantes. Um é brasileiro, ele se chama Eduardo Viveiros de Castro, ele é professor, se não me engano, da Federal do Rio de Janeiro. E um texto dele chamado A Inconstância da Alma Selvagem, em que ele fala sobre a tribo Tupinambá, ele diz o seguinte: a filosofia Tupinambá afirmava uma incompletude ontológica essencial, incompletude da socialidade e, em geral, da humanidade. Tratava-se, em suma, de uma ordem de onde o interior e a identidade estavam hierarquicamente subordinados à exterioridade e à diferença, onde o devir e a relação prevaleciam sobre o ser e a substância. Então, essa tribo Tupinambá, eles eram exocanibais, eles só devoravam inimigos capturados em guerra, nunca da própria tribo, e isso é muito importante, justamente por causa do que o Viveiros fala aqui. Viveiros de Castro fala que a diferença era superior à identidade. A gente entende um pouquinho mais o que isso quer dizer em outro texto dele, que chama Imanência do Inimigo,
na qual ele estuda outra tribo também canibal, que eram os Araueté. Ele fala o seguinte: o que está em jogo na antropofagia é, em última análise, a incorporação de algo eminentemente incorporal, a posição mesma de inimigo. O que se assimila da vítima são os signos de sua alteridade, e o que se visa é essa alteridade como ponto de vista ou perspectiva sobre o eu, uma relação. Quer dizer, tanto os Araueté como os Tupinambá, eles se enxergavam como seres faltantes e o mundo como algo faltante também. Então, durante esses cerimoniais que tinham uma dimensão verdadeiramente religiosa, que eram cerimoniais em que eles devoravam o que parece que eles procuravam era justamente o ponto de vista do outro, que pra gente, a nossa ignorância permite que a gente afirme que são todos índios, mas entre eles era completamente diferente. Então, os Araueté tinham uma cultura e o Tupinambá outra cultura totalmente diferente. Quando eles devoravam as partes do inimigo no banquete, era como se eles pudessem momentaneamente assumir esse ponto de vista que eles jamais teriam, porque eles eram outros, eles eram a alteridade, completamente distintos. Já aqui a gente quebra essa definição mais corrente de antropofagia como assimilação. E isso vai ser reforçado por um antropólogo espanhol chamado Oscar Calavia Saez, que em um artigo chamado Antropofagias Comparadas, e nesse artigo ele fala do Oswaldo de Andrade, eu não concordo com o que ele fala, mas ele tem um apontamento que corrobora essa perspectiva do Viveiros de Castro. Ele fala o seguinte: há poucas ideias mais ocidentais e menos canibais do que a mestiçagem. É o sólido conceito de identidade do velho mundo que permite pensar em seres mistos em que os componentes ainda persistem. As mitologias europeias estão povoadas de seres compostos. Já as mitologias ameríndias tratam de seres que se transformam. Há uma troca e não uma acumulação de imagens. O canibalismo não é sincrético nem barroco. Então aí ele já derruba de vez aquela velha hipótese que a antropofagia é uma metáfora de acumulação, porque ele diz: os índios não são sincréticos, a minha força não vai se sobrepor à força do inimigo que eu estou devorando. Não, eu quero trocar de lugar com ele, porque essa experiência de transfiguração, ela vai me fornecer justamente uma perspectiva que eu não tenho. Então, o que é mais importante do que a minha própria identidade? A relação que eu estabeleço com o outro, aquele que é totalmente distinto. Então, aqui o Oscar Calavia Saez já dá na perna assim, da interpretação mais corrente da antropofagia, dizendo que ela só foi possível porque no momento em que o europeu se confrontou com aquelas cerimônias, ao invés dele assumir a perspectiva do índio, ele quis estabelecer os seus próprios paradigmas e traduzir a partir da sua própria mentalidade, do seu próprio ponto de vista, uma coisa que ele não era capaz de entender, porque eram mundos completamente distintos. Os portugueses, nesse sentido, deveriam ter sido um pouco mais canibais, né? Não deglutindo os índios, mas sim ocupando o seu ponto de vista e a sua perspectiva. Bom, continuando, vocês podem pensar, bom, o que isso tem a ver com Cartas de um Sedutor? Então a gente volta lá para lembrar do Stamatios, do Till, e pensar o que significa essa narrativa vertiginosa em que cada momento a gente está acompanhando uma história completamente diferente. Bom, tendo em vista tudo isso que eu pude encontrar na antropologia, eu poderia definir, pelo menos essa é a minha opinião, o Till como um antropófago. Em nenhum momento ele come ninguém no texto, pelo menos não come, né, de garfinho, só come. É erotismo, né, gente? Vamos lá. E o que significa isso? O que ele está fazendo? Bom, ele dá voz a outros personagens completamente distintos de si, porque em nenhum momento ele está falando de seres que ele conhece, apenas uma dessas vozes
é alguém que ele conheceu na infância. Todos os outros, nós não conseguimos estabelecer um traço ou um laço com o tio. Além disso, ele cede a narrativa e o lugar de narrador para esses outros. Ele troca de perspectiva e de ponto de vista a todo momento. E de uma forma ou outra, ele está se transformando constantemente nesses outros personagens. Ele incorpora, tal como o índio incorpora o outro. Então, é uma atitude antropofágica, mesmo que não seja uma atitude canibal. Né? Então, se a gente lembrar do que o Viveiro de Castro falou e do que o Oscar Calavia Saez falou, a gente consegue estabelecer aí um paralelo entre os dois. Bom, não vou me perder aqui. Me perdi. Ah, sim. Aí a gente pode pensar, mas o que desperta esse mecanismo no tio, né? Por que ele começa a escrever dessa forma tão vertiginosa e obsessiva? Nem sempre ele foi assim. Ele fala que até uma certa altura da vida dele, ele viveu muito bem, obrigada, com todo o dinheiro que ele tinha, e ele desfrutava e regozijava de todo o luxo e de toda a futilidade que ele podia ter. Mas a uma certa altura, a consciência se instalou nele e não deu mais trégua. Que consciência é essa? Ele diz: consciência de estar aqui na Terra e não ter sido santo nem suficientemente crápula, de ter inventado para me salvar, enganar a morte, inventando que este não sou eu, que ela pegou o endereço errado. Então, o que está sempre ali ameaçando os Stamatios é essa consciência da morte, da finitude e da finitude irremediável. Não há salvação, nem Deus responde os apelos de todos os narradores da Hilda, e o tio é mais um deles. Então, o medo, essa angústia, funciona exatamente como a falta funcionaria para os índios canibais, que realizavam em suas cerimônias uma espécie de troca de perspectiva, justamente porque eles eram seres faltantes. No tio, isso acontece pela angústia da morte. E não só, ele tem um agravante. Pensando que ele é um mendigo, ele está no completo ostracismo social, ele não tem ninguém. A única companheira que ele tem é a Eulália, que é imaginária. A um certo momento, inclusive, ele se despede dela e fala: vou engolindo Eulália. Mais uma evidência aí do canibalismo metafórico do Stamatios. Eu sinto também, agora para encerrar, que esse resgate que a Hilda fez da antropofagia é uma espécie de crítica ao tempo que ela estava vivendo, ao capitalismo, ao mercado que queria transformar, como você bem falou, os bens simbólicos em bens materiais, né? Ao editor que pedia, clamava para ele: não, escreve livro fácil, escreve best-seller, coisa que as pessoas entendam, para de falar de metafísica, ninguém quer saber disso, as pessoas querem, né, se divertir. Então eu acho que a Hilda, ela tenta, através dessa metáfora um tanto violenta, criar esse personagem, essa identidade em constante transformação, que é uma espécie de combate que assume a voracidade da vida. E aqui eu quero citar uma frase do Oswald de Andrade, em que ele fala: a vida é devoração pura. Ao que me parece, pelo menos, o tio tenta assumir essa voracidade da vida e faz dela o seu emblema contra o rebaixamento e a vulgarização de todo o sentido da existência, em uma sociedade que busca preencher com coisas materiais e com mercadorias a nossa precariedade mesma constitutiva. Bom, era isso. Espero que tenha ficado um pouco claro para vocês. Obrigada a todos. Obrigada, Vânia. A gente passa agora para o Paulo Vitor Coelho, cujo título da comunicação é sobre alguns aspectos centrais da prosa de Cheiro do Ralo. Obrigado, professora. Obrigado a todos pela presença hoje. Bom, essa comunicação partiu da minha pesquisa de mestrado, que aborda o primeiro romance do Lourenço Mutarelli, O Cheiro do Ralo. E eu vou explicar rapidinho um pouco das questões que me fizeram pensar nesse tema, nesse autor. Essa minha vontade de estudar prosa contemporânea, né? E
por que pelo Lourenço Mutarelli, né? Eu tenho algumas razões aqui que penso eu que justificam a escolha dele, né? Que ele é um autor que começou não na literatura, mas ele começou nos quadrinhos, e uma longa trajetória de premiações, e a crítica especializada dá muito valor para essa primeira produção em quadrinhos dele, né? Mas e um autor sem uma formação acadêmica que, quando vem para a literatura, realiza uma prosa que desestabiliza um tipo de fazer prosa tradicional. Mesmo no que diz alguns autores, em comparação com alguns autores da contemporaneidade. Ele propõe esse trabalho literário uma espécie de diálogo, primeiramente com a produção anterior dos quadrinhos, nesse primeiro romance, Cheiro do Ralo, ao mesmo tempo que busca se desprender desse autor, primeiramente tão visual, nessa mudança de suporte, né? E conforme a sua carreira vai progredindo, ele busca dialogar também com outros tipos de textos que ele vai tendo contato ao decorrer, né? Como, por exemplo, roteiro de cinema, teatro, música. Ele tenta incorporar isso de alguma forma no texto, né? Mas, assim, ele tenta agregar isso ao texto, mas sempre tem a cara do Lourenço Mutarelli, porque há uma recorrência de certos procedimentos e temáticas que dá uma continuidade nesse projeto que ele busca construir. Esse trabalho, particularmente, foi pensado em observar essa primeira obra, que é uma obra de transição dele, do gibi para a literatura, diferente de alguns outros trabalhos já sobre o autor que buscam abarcar a obra dele num conjunto, mas como ele ainda continua publicando, ela fica muitas vezes incompleta, e às vezes o próprio autor ele muda, ele faz algo que muita gente não esperava que ele fizesse, como, por exemplo, o último livro dele, que volta com o gibi, coisa que ele disse que não faria mais, né? E buscar demonstrar, porque o título provisório da pesquisa ele entra uma análise da proposta híbrida de Lourenço Mutarelli em O Cheiro do Ralo. Então a gente vai buscar demonstrar elementos que sustentem essa possibilidade de hibridez nessa primeira obra dele, que tem continuidade nas outras, né? Com quais meios esse projeto dialoga, com quais meios, quais suportes, quais tipos de textos, e quais as perspectivas inventivas que o Mutarelli propõe para a prosa brasileira de literatura. Bom, eu vou apresentar então rapidamente quem é o Lourenço Mutarelli, né? Ele nasceu em 64, paulistano, começa trabalhando nos estúdios Maurício de Souza de animação, isso em 1985. E em 86 ele resolve mesmo investir nessa carreira de quadrinista profissionalmente. Só que, por causa do seu estilo um tanto diferente dos gibis produzidos na época, tipo, por exemplo, os gibis da Disney, gibis da Marvel de super-heróis, ele recebe várias negativas dessas editoras mais comerciais, né? E aí ele opta então pela publicação independente. Na época, o que a gente tinha de publicação independente? Fanzines e pequenas editoras. O que era o fanzine? Fanzine era um encadernado feito em casa mesmo, bem manual, que não passava de 20, 25 páginas, o custo tinha que ser baixo e a vendagem tinha que ser relativamente, pelo menos, pagar a impressão. E assim foi. Ele publicou em 88 o fanzine Overdose, Solúvel, em 89, e as impublicáveis em 1990, com parceria com a editora Procê, do Marcati, independente. Fez participações em revistas da época, por exemplo, Animal, Porrada e Heavy Metal, e no fim de 91, ele finaliza o primeiro álbum autoral mesmo, o primeiro gibi, o Transubstanciação, e já com essa primeira obra, ele já ganha alguns prêmios de melhor HQ na primeira Bienal Internacional de Quadrinhos do Rio de Janeiro, em 92, o troféu HQ Mix de melhor graphic novel e o prêmio Ângelo Agostini. Esse prêmio ele é entregue pela Associação de Quadrinistas e Caricaturistas do Estado de São Paulo. É um prêmio de longa data e de bastante tradição nesse campo.
né? Aí, com esse gibi, o Mutarelli torna-se um nome forte do quadrinho nacional para a crítica especializada. Esse álbum possui uma boa tiragem, cerca de 13 mil exemplares, porém, representa um caso à parte para o autor. Seus trabalhos posteriores não alcançaram números tão expressivos, o que não impediu de continuar desenvolvendo seu próprio estilo. As temáticas foram ganhando corpo juntamente com o amadurecimento do desenho de Mutarelli, onde da página caótica de Transubstanciação e Desgraçados de 1993, estrutura-se um quadrinista cada vez mais complexo em roteiro e desenho. Por exemplo, Eu Te Amo, Lucimar, de 94, e A Confluência da Forquilha, de 97. Ainda assim, como mencionado na dissertação feita por Lucimar Mutarelli, o autor continuava isolado na prateleira, isso é, muitas vezes suas histórias eram rotuladas como terror, policial, aventura. Só que nenhuma dessas delimitações editoriais conseguiam abarcar a obra e o estilo que o autor propunha. O público médio das histórias em quadrinhos, lógico, não entendeu essa estética, não sei, talvez para causar algum desconforto, algum mal-estar na hora da leitura, né? Por quê? Corpos distorcidos, contornos carregados, ilustrações em preto e branco a tomar conta de todo o espaço do quadro. Essas são as principais características desse desenho do Mutarelli. Suas primeiras publicações mantêm como uma atmosfera pesada e excessiva, até mesmo grotesca, lembrando por vezes o uso das formas dos expressionistas, como observado por Liber Paz e Luisa Pisani nas suas dissertações de mestrado. Por exemplo, ali na página, né, tem até uma utilização clara do grito do Manche, né? Por exemplo, né, a atmosfera violenta da história de Tiago, protagonista de Transubstanciação. O suposto poeta passou um tempo preso por ter assassinado o próprio pai. Ao sair da cadeia, procura sanar uma intensa obsessão de amor invadindo armado um museu. Que essa cena é uma página do gibi bem forte, bem carregada no nanquim, na técnica de pintura do Lourenço Mutarelli. Ou na história Requiem, no qual, segundo Mutarelli, contém o relato de uma festa surpresa para ele. O peso do desenho traduz o medo pelo qual o autor passou durante uma brincadeira planejada para enganá-lo, um sequestro forjado. Próximo. Aí. Essa é uma página do Requiem, que em entrevista o Mutarelli diz que essa história realmente ocorreu. Era uma festa de aniversário surpresa para ele, em que os amigos de trabalho dele falaram: que legal, acho que vai dar certo a gente forjar um sequestro de brincadeira e colocar uma arma na cabeça dele para que ele não saiba que a festa vai acontecer. Na próxima página, inclusive, tem a foto do momento em que ele chegou na casa, que era o local da festa. O texto também é bem forte, né? Cadê? Quando retiraram minha venda, neste exato momento, 80% de mim morreu. Daí, em entrevistas ele diz que as piores crises de pânico dele e ansiedade nascerão daí. É um momento decisivo tanto para a vida quanto para o estilo da própria escrita dele. Já no próximo álbum, Eu Te Amo, Lucimar, é muito difícil achar, por isso que eu não trouxe imagens. Mas ele dá uma mudança do estilo dele. Ele junta o nanquim puro, a técnica da aguada, que é o nanquim diluído em água. Aí, dependendo do tipo, você pode atingir níveis de cinza e níveis de marrom. Já o quarto álbum, Confluência da Forquilha, apresenta ao leitor Mateus, um pintor de retratos que se dedica a pintar um único rosto, de Beethoven. Próximo. Pode dar um zoom. Certo dia, sua esposa recebe a visita de um comprador misterioso que adquire toda a obra de Mateus. Ele não havia autorizado a sua esposa a fechar tal negócio e vai à caça dessa pessoa para reaver suas telas. Mateus descobre que seu negociante é um traficante, mas um traficante de outro tipo. Seu acordo funciona da seguinte maneira: Moloch, o traficante, faz uma pergunta de cunho filosófico para Mateus e ele entrega um frasco de remédios para caso sua cabeça comece a doer enquanto ele pensa na questão. Em uma semana ele tem que resolver essa questão, aparecer no fim da semana com a resposta e pegar mais uma. E é esse o ciclo vicioso que o Mateus entra. Tanto que no fim da história, o Mateus entra num parafuso de loucura que ele não sabe se esses rostos que ele pintava é do Beethoven, se é do Baudelaire ou se é do Léo e dos Três Patetas. E ele acaba perdendo a capacidade também de pensar plasticamente, ele só consegue pensar em palavras.
O que é interessante pensar também no Lourenço Mutarelli, que depois faz a mudança do quadrinho para a literatura. Esses 4 primeiros álbuns faz parte de um período de publicação que ele trabalhou exclusivamente com Gilberto Firmino. Suas pequenas editoras não possuíam um grande aparato técnico para inserir no mercado de quadrinhos o autor nada comercial, tanto que essas primeiras edições nem sequer ISBN possuíam. Como dito por Liber Paz, Mutarelli pode ser considerado aqui um legítimo autor underground. E não era incomum o Gilberto Firmino fechar a editora e reabrir mais uns meses na frente com outro nome. Assim, a editora Vidente, passou a ser chamada de Diller, que depois passou a ser chamada de Lilás. Tanto que a confluência da Forquilha, ela precisou de uma ajuda da Devir para terminar esse trabalho de editoração. Lugar que onde o Mutarelli já trabalhava, né, virou ilustrador assalariado, e os quadrinhos entraram para ele, nesse momento da vida dele, como um hobby. Deixa eu ver, peraí. E foi lá que ele publicou, talvez, o gibi de mais prestígio dele, que é a trilogia do Acidente do Diomedes. E aqui a gente pode ver já uma evolução do estilo do Mutarelli, que é bem interessante, que ele vai utilizar depois no Cheiro do Ralo, que é o próximo. Que é a inserção de pessoas do círculo pessoal dele, escritores, famosos, obras que, não sei, talvez façam parte do repertório pessoal dele. Por exemplo, nessa página onde o Glauco Matoso ajuda na investigação do próprio Diomedes, né? Ele faz uma piada falando para o Diomedes que Diomedes demorou demais e que 3 pessoas ajudaram ele a atravessar a rua pensando que ele estava precisando de ajuda. Passa no próximo. Aqui, por exemplo, no último quadrinho lá no canto, tem o Bob Cuspe, do Angeli, que entra também como uma citação, uma homenagem. Próximo. É isso. Aqui, no quadrinho do meio, a gente tem também uma reprodução do estilo do Adão Iti Sagai, e uma menção ao Mês da Gripe, um romance do Valêncio Xavier. Bom, enquanto ele está produzindo essa trilogia do Acidente, ele trabalha conjuntamente nesse manuscrito que seria O Cheiro do Ralo. Um texto um tanto diferente na produção até então, né? Eu vou falar agora um pouco do romance. O texto apresenta a rotina de um homem inominado, dono de uma loja de penhores na qual compra objetos em negociatas breves. Ninharia após ninharia, o protagonista mostra-se um sujeito desdenhoso, sádico e dono de humor ácido. Num certo dia, vai a uma lanchonete para almoçar quando repara na garçonete que o atende. A princípio, o protagonista não repara em nada da mocinha. No entanto, quando ela vira para pegar o refrigerante, ele repara em sua bunda, abre aspas, farta, quase disforme. Pensei que no fundo ela era boa. Nascia ali a sua principal obsessão da vida, que vai se retratar no romance, obter a bunda da garçonete, não enquanto objeto sexual, mas enquanto objeto comercial. Somado a essa situação, temos o cheiro sempre presente que sai do ralo do banheirinho de seu escritório. Ele, por sua vez, desencadeia um conflito entre aceitação e repulsa do cheiro, por exemplo, abre aspas. É o meu cheiro e não preciso explicar nada a ninguém. Fecha aspas. E abre aspas, né? É tudo culpa do cheiro do ralo. Amanhã eu mesmo vou mandar cimentar. Né? Quanto a alguns aspectos centrais do texto, né? A narrativa, em sua maior parte, é feita pelos diálogos de cenas de compra e vendas de alguma peça, demarcada tanto pela divisão do texto em fragmentos separados em espaços em branco, quanto por padrões de fala entre o narrador protagonista e quem vende. Cada cena geralmente é iniciada pela voz do narrador com ele entra ou ela entra. Após essa marca de diálogo, se desenvolve, porém, privilegiando o objeto oferecido ao protagonista, de modo que as pessoas que chegam ao escritório são caracterizadas praticamente pelo produto que trazem, não por outros traços. Um tipo mais subjetivo de caracterização é exclusivo a esses objetos. A partir deles é apresentado a essas pessoas que vendem, né? Dessa forma, o protagonista não irá apenas barganhar por um menor preço, mas também utiliza essa posição de comprador-juiz para dizer quem ou que tem ou não preço. Isso a gente viu que não vemos vendendo nada desse escritório, a gente só tem cenas dele comprando. Isso mostra elementos no qual está concentrada uma imagem de atulhamento, um primeiro grande tema dessa prosa, né? Outro hábito de acumulação interessante
de produtos de bens simbólicos, né? Programas de TV, propagandas, filmes, livros, músicas, de obras nacionais e internacionais, de épocas bastante variadas e níveis sociais de consumo bem diversos. Essas interferências do real no romance possuem também níveis variados, porque podem participar ativamente da fala do personagem ou só incitação, não é? E isso, dentro dessa utilização, dependendo do contexto, ele desestabiliza de certa forma essa obra, tanto simbólica como um objeto físico. Ele tira da sua significação comum e usa em outra ou não usa. É uma acumulação meio que sem sentido nesse ponto. Por exemplo, a imagem do Rosebud, do Cidadão Kane, do filme, ele é atribuído à bunda, né? Ele fica relembrando essa bunda como se fosse o Rosebud dele. E coloca assim uma primeira questão interpretativa. O que nos diz essa acumulação de objetos que não aponta para uma possível utilização dessa matéria, mas sim aponta para uma acumulação explicitamente superficial e sem sentido? Inclua-se essa pergunta o fato de que em nenhum momento é mencionado valores monetários ou nome de moedas. Para o protagonista, esse dado parece não ter relevância. Traço esse que parece extrapolar a trama, invadindo mesmo a forma. A maneira como o romance foi pensado estruturalmente, né? A sequência frenética de cena de compras, monólogos interiores, citações, apropriações, passa para o último, já que está apertado o outro. Né? Por exemplo, nessa cena que ele traz a estrutura, como observado em um artigo, ele traz a estrutura do Águas de Março, do Tom Jobim, para dentro do romance, só que totalmente desfigurado justamente para a utilização dele. Aí segue, né? Cabide, abidê é o fim do caminho, é pau, é pedra, é farinha, é pó, é talco, é coisa nenhuma, é o caralho a quatro, né? E isso coloca uma pergunta também sobre essa deformidade do texto do Mutarelli. Interessa também saber por que esse texto chamou a atenção de outros produtores culturais, como, por exemplo, a adaptação para o cinema dessa obra e de outras. E o trânsito que, depois do Cheiro do Ralo, ele começou a ter com mais facilidade no teatro. Por exemplo, algumas peças dele estão no volume Teatro das Sombras, de 2007, e ele fez um projeto com Mário Bortolotto, Teatro para Alguém, onde a peça era encenada e mandada via Skype. Você pagava e assistia a peça de casa, né? Então, o que me interessa nessa pesquisa é desvendar esse autor que se quer em trânsito, né? Que agrega a cada nova obra que ele faz elementos de uma trajetória artística ainda em percurso nessa estrutura. Aparecido das margens dos quadrinhos, sua prosa pode não possuir um refinamento acadêmico ou um repertório em seu repertório ou forma, mas se vale de outras fontes bastante ricas para formar sua estética. Em O Cheiro do Ralo, por exemplo, o nonsense está posto ao lado da Pulp Fiction, clichês da fala cotidiana ao lado de As Flores do Mal, de Baudelaire, filmes pornô aproximados de Cidadão Kane. Os modos de ler e a desestabilização causada por esse deslocamento constante do autor através de campos pede uma leitura mais atenta dessa primeira empreitada, O Cheiro do Ralo, buscando entender seu lugar no atual quadro da literatura brasileira e quais propostas inventivas ele propõe para essa prosa, ainda tão mal compreendida pela crítica que o lê, né? Uma fortuna crítica aí que às vezes vira o nariz ou que luta para achar ferramentas para ler essa trajetória. É isso, gente. Obrigada, Paulo. Todos conseguiram se manter rigorosamente dentro do tempo. Impressionante, impressionante. Eu vou tentar também não atrasar muito aqui, que a gente agora tem 20 minutos, né, para o debate. E eu só vou fazer um apanhado geral e passo a palavra para vocês. Eu tenho algumas perguntas também que eu queria fazer, mas eu faço depois, havendo tempo. Vou primeiro só fazer esse apanhado geral. São 3 obras muito diferentes, né? A gente poderia pensar, mas o que elas estão fazendo juntas aqui? Mas quando eu estava lendo, eu conheço as obras e lendo os trabalhos de vocês, eu tenho a impressão, como vocês também, que há um eixo comum aqui, que não é só dessas 3 obras, mas que vocês mostram, que são figurações problemáticas do narrador e da figura do autor, né, em obras contemporâneas. Só que vocês vão por 3 caminhos muito diferentes.
São 3 caminhos muito diferentes, mas todos colocam em xeque essa figuração problemática do narrador e do autor. Não só do narrador, mas da ideia de autor, né? Então, é um lugar desestabilizado, difícil. As vias diversas, se a gente começa ali pelo Humberto, ele vai pela questão da recepção do Bernardo Carvalho, a questão do nacional e do cosmopolita, esse meio fora de lugar. Que lugar é esse? É dentro de uma nação? É dentro de uma língua? É dentro da República Mundial das Letras? Onde é que está isso? Não? O que eu devo esperar desse autor? Mas também está problematizada a figuração. No caso da Vânia, tem um escritor que é um escritor perda, eu vou usar inclusive o termo que o Pécora usa, né? Porque ele faz ali uma comparação entre esse personagem que perdeu tudo e o outro que se vendeu, né? Ele fala que é o escritor vendido, né? O Cal. Ele faz uma comparação entre os dois, ele vai fazendo um paralelo e isso vai tornando a coisa complicada. Então, você tem uma formulação muito interessante, diz assim: os pedaços e fragmentos de diferentes personagens e histórias são vomitados para compor o corpo caótico desmembrado do texto. Mas justamente ele é caótico e desmembrado porque há alguma coisa dessa figuração do escritor que está ali problemática mesmo, né? Depois a gente pode até conversar um pouquinho mais sobre a questão da antropofagia, teria aqui algumas sugestões. Por fim, quando a gente passa para o Paulo, a questão está colocada também nessa relação com a história em quadrinho, né? Que lugar é esse? A história em quadrinho, na verdade, quando ela surge vinculada à ideia de romance. O primeiro nome que ela recebeu foi romance por imagens. O que a gente entende pela história em quadrinhos. Tem gente que vai lá para trás, para as cavernas e lascou e diz que aquilo é história em quadrinhos. Não, não é. Né? A gente sabe que começa com Rudolf Topfer, né? No século XIX, 1827, 1833. Goethe leu, gostou, reconheceu aquilo como romance. Quer dizer, o Topfer chamava de romance em imagens, o Goethe chamou de romance caricatural. Quer dizer, tem uma ligação que está ali na origem, e o próprio Topfer dizia: olha, você tem a literatura que é por imagens e a literatura que é por palavras. Bom, mas as imagens também podem aparecer nas palavras. Então é interessante pensar a hibridez aí, no caso do Mutarelli, um pouco por esse caminho, né? Então, a questão, qual é o lugar desse autor, né? Como é que ele se coloca? E você mostrou que tem nesse livro, mas depois vai aparecendo. O Mutarelli está sempre sendo personagem dele mesmo, né? De várias maneiras. Então, assim, essa figuração está problematizada. Eu achei muito interessante porque esse é um nó. Essa é uma tópica da crítica da literatura contemporânea, não só brasileira, mas a brasileira também. Então, por vias muito diferentes, vocês fizeram aproximações muito ricas, muito instigantes, né? Eu teria um monte de perguntas aqui para fazer, mas eu acho melhor abrir, as pessoas fazem as perguntas, depois, havendo tempo, eu entro também com as minhas perguntas, senão eu mando para vocês por e-mail, depois vocês me respondem. Vamos fazer assim, então? Estou abrindo para vocês, nós temos aí mais 19 minutos para ser rigorosa, então fiquem à vontade. Há sempre uma timidez inicial, né? Mas alguém tem que começar, alguém tem que puxar a fila. Ali. Eu só vi as duas últimas apresentações, mas eu fiquei pensando, tem uma disciplina administrada pelo Jorge Almeida e pela Silvia Vasconcelos, que tem tudo a ver com o que eles comentaram aqui com a crise do romance, né? E aí na primeira aula, foi uma aula aberta, eu tenho contato com a professora aqui, é uma professora importada, não me lembro agora exatamente. Aqui, ó. E ele falou muito do conceito de paródia para pensar no romance contemporâneo. Eu acho que tem tudo a ver com o que vocês estão falando, né? É uma brincadeira, é muito bem humorado, pelo menos eu conheço bastante do Gabriel Davist e o Circulado também. Então a gente fica nesse misto de dá para levar a sério, não dá para levar a sério nem esse narrador, nem esse autor. E aí eu acho que talvez esse conceito de paródia, não sei, ele falou que desenvolveu, não me lembro disso. Quem começou a desenvolver isso foi a Linda Hutton, para tentar dizer o que é a literatura que ela chama de pós-moderna. O conceito de pós-moderno e pós-modernidade é extremamente polêmico, mas ela depois escreveu um livro só sobre paródia para dizer isso.
Ela é um dos nomes exponenciais assim, para lidar com essa questão da paródia no romance, na literatura contemporânea. Não sei se foi isso que ele citou, porque eu não pude assistir. Eu estava fugindo das bombas da polícia no dia. Então eu não pude assistir. Mas pode ser que ele tenha passado por aí. Mas é mais isso, para vocês pensarem talvez nesse conceito que pode enriquecer o trabalho. Posso só fazer? Você já leu Cartas de um Sedutor? Então, vai me fugir o nome da pessoa, é claro. O Kierkegaard. Ele é um filósofo, mas ele tem um romance epistolar que se chama Diário de um Sedutor. Então, é uma paródia. Você matou eu em cheio. Então, e aí, lógico, no meu trabalho aqui não deu tempo de falar, mas eu trabalho também essa dimensão da antropofagia, né? Que é aquela dimensão que eu falei que é mais batida, da assimilação, mas é claro que a gente não pode deixar de falar que tem aí uma ironia tão fina da Hilda de pegar esse livro e desconstruir completamente. É bem isso. Quer falar? Sobre a paródia? Então, o Mutarelli, ele insere muitas referências dentro do romance dele, mas o que me incomoda é que às vezes ele só parece inserir por inserir. Em entrevista ele diz que colocou, por exemplo, uma passagem aqui que ele cita um diálogo, o protagonista cita num diálogo o Manual Prático do Ódio do Ferrez. E em uma palestra ali na Barco que o Ferrez estava junto, ele disse que foi uma homenagem, o Ferrez confirmou, mas não dá para confiar até então. Porque de certa forma, outras obras que o Mutarelli jogou no Cheiro do Ralo tem um peso ali de sentido que está na obra parodiada, que é citada, parodiada, apropriada, que faz todo sentido dentro da cena e dentro da narrativa como um todo. É escorregadio, me tira o sono de vez em quando essas coisas. Viu? A fila já começou, gente. Não precisa mais ter timidez. Já quebrou o gelo. Não? Ninguém quer colocar nada? Nem falar que, que absurdo. Pode, não precisa concordar. Não precisa concordar. Não tem ninguém que queira colocar nada? Bom, eu vou então aproveitar esse espacinho. Eu conheço o trabalho do Humberto já tem um tempinho, né? Fiz parte da banca de qualificação dele, depois nos encontramos uma Bralic, enfim, eu conheço um pouco. No resumo que eu tinha recebido, estava mais problemático isso. Eu acho que aqui na sua fala você soube articular um pouco melhor, mas se você puder, Humberto, acho que seria interessante, porque para quem conhece seu trabalho, dá para entender perfeitamente por que você está lidando com o campo literário português, pegando um autor brasileiro. Mas eu não sei se na hora que você fez a sua exposição aqui, se ficou claro para todo mundo que caminho é esse que ele está fazendo, né? Dentro da área de literatura brasileira, né? Você pegar um campo literário específico português, que é a mesma língua, e não é, né? A mesma língua, e por que a recepção e a circulação de um autor brasileiro. Então, acho que talvez fosse interessante, não sei se a pergunta vem a calhar ou não, mas eu acho que poderia ser interessante porque eu sei qual é, mas eu não sei se ficou claro para as pessoas por onde isso passa, acho que talvez fosse interessante. Vocês querem que eu faça a pergunta primeiro, vocês respondem, ou eu faço e... Como é que é melhor? Faço para todos? Tá, vamos seguir a sugestão da Giovana. Para Vânia, eu vi que a uma certa altura você cita a crise da filosofia messiânica do Oswald. E você citou aqui de novo na sua fala uma expressãozinha que ele usa lá. Ali ele trata da questão da antropofagia, ele está tratando de novo, mas justamente pelo vértice da alteridade. O que seria para o índio a alteridade? Então talvez ficasse um pouco como uma sugestão, ou se você já tiver pensado nisso, te ouvir um pouco mais, já que você partiu
do Oswald, já que é esse o caminho, né? Se começar a falar da ideia de antropofagia na literatura, pelo menos do século XX para cá, como é que você vê isso? Porque ali existe um conceito de alteridade que passa pela questão do matriarcado, por um outro tipo de estruturação, muito diferente do que depois o Viveiros de Castro vai mostrar. Mas já existe alguma coisa que não é exatamente aquilo que está no manifesto, né? Porque a crise da filosofia messiânica é bem posterior. Então, eu não sei se você pensou nisso ou não, mas como você está trabalhando com a questão da alteridade, e também você fez que sim quando eu falei aqui, mas se você está pensando em fazer algum tipo de contraponto entre esses dois personagens escritores que existem ali, né? Porque afinal das contas não tem só aquele que perde. É interessante que o autor se perde, mas a obra se mantém, né? O autor vai perdendo, mas a obra não. Mesmo que ela apareça despedaçada, que ele vomite pedaços, ela está lá, ela existe. Isso é uma coisa que está no teu resumo que eu li e que eu concordo. No Cartas do Setor, eu acho que tem alguma coisa por aí. Então talvez fosse interessante pensar nessa. Não sei se você já pensou alguma coisa, se você quiser falar. Acho que. Bom, tem mais algumas coisas, mas eu acho que para não me estender demais, eu colocaria isso para você nesse momento. E para o Paulo, eu já adiantei um pouquinho essa relação entre a história em quadrinhos e romance, que está desde a origem daquilo que a gente entende por história em quadrinhos. Eu queria saber por que você optou por usar o termo gibi. O tempo todo você usa o termo gibi. Gibi no Brasil acabou ficando mais ou menos sinônimo de história em quadrinhos, porque havia uma história em quadrinhos que se chamava gibi e uma coisa ficou sinônimo da outra. Mas, na verdade, dentro das histórias em quadrinhos, você tem várias categorias. E uma delas se chama justamente graphic novel, né? Romance gráfico. E não é toda HQ, não é toda história em quadrinho que é. Então, eu não sei muito bem por onde você foi, e se foi assim, se você não pensou nisso ainda, ou se você está pensando, porque eu acho que aí a precisão conceitual é importante. Porque a história em quadrinhos já se constituiu como um campo. Ela é um campo próprio, ela dialoga com a literatura. Ia te perguntar se você leu A Caixa de Areia ou Eu Era Dois em Meu Quintal. Porque é um livro de 2006, que é uma história em quadrinho e que é uma graphic novel, que é um romance e que ele problematiza o tempo todo a questão da realidade. O que é o real, como é que se representa o real por imagem, por palavras. Né? Que é outro conceito que dá pano para manga, né? Mas enfim, o que você pensou por isso? E por que você optou pelo termo gibi e não... Porque você está tratando de hibridez, ou seja, você está tratando da ideia de que há outros meios, né? Senti um pouquinho de falta também de saber qual é o teu referencial para o conceito de hibridez. E aqui apareceu, pela pergunta da colega de vocês, a questão da paródia, que está ligada à questão da intertextualidade, que aparece em todos, dos três autores, né? Então, eu não sei que referencial vocês estão usando para pensar a questão do intertexto. Eu sugeriria um ponto, tem o Bakhtin, obviamente, o Cristevin, mas um ponto bastante interessante é o livro da Tiferet Samayoa, que foi traduzido pela Sandra Nitrini, publicado pela UCTEC em 2008, que ela faz um apanhado muito interessante e depois ela vai pensar isso justamente no contemporâneo. E ela fala um pouco da paródia, de um jeito um pouco diferente da Linda Huntsman, mas fala. Então, assim, são isso que eu lanço para vocês, se vocês acharem que vale a pena responder. E se alguém do público quiser se somar a alguma dessas questões, também a gente, né, quiser pegar uma carona aí nas questões e acrescentar mais alguma coisa, a gente faz assim. Alguém quer? Ou eu passo a palavra para eles responderem? Sim? Então, vamos lá. Bom, na verdade é uma boa questão porque entra em jogo aqui, primeiro, o terreno espinhoso da literatura contemporânea, né, que encontra resistência de estudo aqui na USP, e eu encontrei quando eu propus o trabalho de mestrado, né, e continuo encontrando de vez em quando. Então, assim, eu somo ao terreno espinhoso da literatura contemporânea pesquisar no programa de pós-graduação de literatura brasileira a recepção de um autor em Portugal. Quer dizer, né, acho que a ideia ela é louca por si só. Mas o que acontece eu conheci o Bernardo Carvalho em Portugal. Eu estive em Portugal, eu estudei um ano lá,
E eu nunca tinha ouvido falar do Bernardo Carvalho, até que uma professora, eu estava fazendo uma matéria de literatura brasileira, que eu saio daqui para estudar literatura brasileira em Portugal, não sei o que eu tenho na cabeça. Mas eu queria ver justamente as abordagens e tal. E lá a professora tinha uma matéria em que ela incluía Clarice Lispector, Guimarães Rosa, mas ela trazia para a literatura mais contemporânea. E aí ela incluiu a Dona Sá e o Bernardo Carvalho, que eu nunca tinha ouvido falar. E li, e me apaixonei pelo livro, e enfim, fiquei encantado com a ideia. O Bernardo Carvalho esteve na universidade quando eu estava lá, conheci o Bernardo Carvalho, nem pensava em pesquisar a obra dele. Mas aí eu fui descobrindo algumas coisas. Uma delas é um dos livros do Bernardo Carvalho foi publicado num acordo entre o editor dele, que é o dono da Companhia das Letras aqui no Brasil, e o editor dele em Portugal, que faleceu no ano passado, no final do ano passado, que era o dono da editora Cotovia, que é famosa em Portugal, enfim. Quer dizer, um acordo entre os dois editores fez com que o Bernardo Carvalho ganhasse uma bolsa de uma instituição portuguesa para passar um tempo na Mongólia, que ele também é louco, né? Para passar um tempo na Mongólia e escrever um romance. Então, assim, ele está em Portugal, né? E ele estava em Portugal antes de estar lá, porque o Eduardo Papo Coelho fala isso, né? É o grande nome da literatura brasileira de todos os tempos, qualquer coisa assim, ou dos nossos tempos. Enfim, ele repete várias vezes a mesma coisa, né? Ao longo de vários artigos, em 2 anos antes do Bernardo Carvalho ser publicado em Portugal. Quer dizer, uma coisa foi se somando à outra, né, nesse sentido, e eu acabei achando que era um bom tema de pesquisa ver como é que esse autor chegou lá. E aí eu vou estudar o campo literário português porque eu acredito que existia uma estrutura ali que favorecia a chegada dele, né? Seja porque a literatura portuguesa contemporânea está lidando com questões menos nacionais e mais cosmopolitas, enfim, e aí toda a estrutura do campo literário da República Mundial das Letras que faz com que autores que estão menos apegados a questões nacionais e, portanto, mais autônomos, de acordo com a Casanova, vão se aproximando da capital literária, né? O Bernardo Carvalho foi bem recebido em Paris e tem sido bem recebido em Portugal e tem sido muito presente lá, né? Mais ou menos esse é o caminho. Bom, não sei se eu tenho respostas, né, para suas problematizações, mas gostei muito das duas coisas que você apontou. A questão da alteridade, ela é super delicada, né? E eu gostei que você falou, quando a gente lê a crise da filosofia messiânica, que foi uma tese que ele escreveu para tentar, para quem não sabe, para tentar uma cadeira aqui na filosofia da USP, o Oswald. E foi reprovado. Não vou nem tentar. Enfim, a gente já sente a evolução do material antropofágico. É uma loucura trabalhar com antropofagia, porque você vê aquilo mudando constantemente, e eu acho que ele queria isso mesmo, ele desejava isso mesmo. E conseguiu, porque é um objeto realmente em transformação, como os índios estão em transformação, como eu falo que o personagem da Hilda está em transformação. E essa questão da alteridade, ela é super delicada, porque o próprio, eu acho que é o Viveiro de Castro que fala isso, da alteridade, o que é alteridade para um europeu, o que é alteridade para um índio. É completamente diferente, porque o europeu já parte de uma identidade fechada em que eu defino o outro. E para os índios é completamente diferente, o que vale é a relação, né? É extremamente interessante que você seja diferente, é por isso que eles receberam de braços super abertos esse povinho infeliz europeu, que dizimou todo mundo. Enfim, então é assim uma questão que eu penso, mas que eu não tenho uma resposta agora definida, mas é claro que é uma questão muito importante para essa obra. E da oposição do tio e do Carl, é super difícil esse nome, gente, eu acho. Também é uma noção de alteridade, né? Porque eu não falei pra vocês, mas o Carl, ele é o escritor das cartas, ele é o autor das cartas. E os dois conviveram na infância, quando o tio ainda tinha muito dinheiro, e o tio faliu porque não escrevia coisas vendáveis, e o Carl, ao contrário, vou chamar de Carlos, gente. E o Carlos, ao contrário, vou brasileirar.
Ao contrário, só escrevia bandalheiras, pornografias, historinhas, né, best-sellers, e continuou desfrutando de todo aquele dinheiro dele. Então, mais um sentido aí de alteridade dentro da obra. E, assim, do primeiro livro em prosa da Hilda, que é Fluxo Floema, até o último, ela vai problematizar a questão do narrador, do escritor e do editor. É uma... Então, quando a gente consegue observar esse conflito aí em jogo dentro de uma obra, realmente, né, tem tudo a ver com a antropofagia. E por si só já teria que ser uma coisa a ser analisada, e claro que eu pretendo fazer isso com bastante cuidado. Inclusive tem um intervalo irônico que você pode pensar em termos de uma outra alteridade, que é o seguinte: bom, então o editor pede, olha, escreva pornografia, escreva isso que vai vender. Ok, eu não vou fazer isso. No entanto, o livro que a gente lê, Cartas de um Sedutor, né? Tá cheio disso. Paródia, Quer dizer, não só paródia, mas tem um intervalo irônico aí também, né? Para pensar o outro. Acho interessante o caminho. Enfim, só fica como uma sugestão. Aí o Paulo, pra gente poder encerrar no horário. Sim, vamos lá. Bom, porque gibi, para essa apresentação foi uma questão, mas confesso que foi uma questão de afinidade com o termo, ou de carinho. Tenho carinho para essa palavra, gibi. O Mutarelli, ele em entrevistas, ele define o que ele faz como álbum, né, que segue o padrão europeu de publicação. É um cuidado a se tomar, anotei aqui. A caixa de areia e as questões de quebra da realidade no Mutarelli é interessante, porque é um tema que perpassa várias obras dele. Inclusive, Caio, se você puder voltar ali no... Tá aberto ainda? Não? Ah, enfim, não tinha. Porque no Diomedes, né, quem faz a participação é o... Passa. Mais uma. Mais uma. Mais outra. Deixa eu ver. Mais outra. Aí. Dá um zoom. Aí. Aqui a gente tem a participação de um personagem que aparece em algumas histórias de participação em revistas, que é o Zigmundo Mussarela, que é uma paródia do Mutarelli para ele mesmo, que é esse aqui, ó, o terceiro quadrinho. E tem aí mais uma quebra de realidade, que é uma paródia da própria história do Diomedes, que um dos títulos é o Rei do Ponto, ali tá o Rei no Ponto. Então ele entra numa espiral, obrigado. Espiral. Não, eu tava pensando no termo. Numa espiral de diálogos que é muito interessante. Os personagens, vários personagens dos romances têm o porte físico do Mutarelli. Ele faz essa paródia com ele mesmo, do Zigmundo Mussarela, dos editores dele, da Devir, nesse quadrinho, do Mário Bortolotto, em outro quadrinho, Quando Meu Pai Encontrou o ET, do Glauco, como a gente viu. No Cheiro do Ralo tem uma quebra de realidade com o Valêncio Xavier, porque o narrador cita o Valêncio Xavier, o mês da gripe, e o Valêncio Xavier assina o prefácio. Então tem aí uma tensão muito grande nesse limiar de realidade e ficção, se é realismo, se não é. O Carl Eric trabalha uns textos muito interessantes que ele fala sobre o realismo afetivo. Eu estou pretendendo dar uma olhada nesses textos. E a hibridez, eu estou usando o conceito do Nestor Garcia Canclini, do Culturas Híbridas. Talvez não tenha ficado tão claro. Faltou só dar ser generoso com o seu leitor ou com o seu ouvinte, né? De repente a pessoa se interessa. Certo. E esse livro é interessantíssimo. Ele analisa mercado, vivências da América Latina com culturas com mais força de inserção. E uma notícia boa, como é da EDUSP, a gente tem 50% de desconto ali na Brasiliana. Fica num preço bem camarada e é um texto muito, muito bom. Esclarecedor. Ok, olha, nós passamos 2 minutinhos só, acho que fomos obedientes. Eu parabenizo vocês, foi bem legal, vocês têm trabalhos muito instigantes, e parabenizo vocês pelo seminário. Obrigada, gente.